a raiz da rejeição. Com certeza esse tema vai ser muito necessário, muito importante. Eu quero te convidar para mergulhar comigo sobre esse assunto. Sabe por quê? A raiz da rejeição é uma semente que tem levado muitas das nossas decisões que nós tomamos no dia a dia para as decisões que realmente não deveriam ser tomadas por causa dessa questão da rejeição. Você já viu próximo de você pessoas que têm muita dificuldade de receber uma crítica? Pessoas que necessitam o tempo todo de receber aplausos, de receber uma validação, um elogio. Você conhece alguém assim? Outras pessoas são extremamente controladoras. Se elas não estiverem no controle, é a mesma coisa de tirar o chão debaixo dos pés dela. Você já viu alguém assim, que é extremamente controladora? Diga-se de passagem, eu já fui uma dessas. Ou pessoas que são vitimistas, você conhece? Já viu alguém dessa forma também? Pessoas que vivem se comparando. Será que tudo isso que eu trouxe aqui, te fazendo essas perguntas, são problemas diferentes ou será que isso tem a mesma raiz? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a raiz da rejeição. É um grande problema e, de fato, é algo que acontece muito em mim, em você, nas pessoas mais próximas a nós. Por isso é necessário falarmos sobre isso. Vamos lá, então? Olha só. Talvez seja difícil da gente entender, da gente ver isso em nós, não é nem de entender, da gente perceber, da gente ver isso em nós ou nas pessoas, porque isso que eu falei aqui, ela vem disfarçada de outras ações. Ou seja, na maioria das vezes a gente não vai ver a raiz. Vamos imaginar uma árvore de forma bem prática? A primeira coisa que a gente vê é os frutos. E é tanto que existe, né, um ditado tão popular que diz o seguinte: pelos frutos nós conhecemos a árvore, não é verdade? Então, essa raiz que eu disse, a raiz da rejeição, ela não vem com esse nome rejeição. Olha, eu estou sentindo rejeição. Olha, eu estou agindo dentro de um sentimento de rejeição. Não vem assim. Por quê? Porque a raiz da rejeição, como já disse a frase, é a raiz, ela está escondida. Agora, o fruto, ele se apresenta como um perfeccionismo, como medo, insegurança. Isso é o fruto, isso é o que a gente vê. Comparação, vitimismo, perfeccionismo, né, que eu já disse. Tudo isso é fruto e tudo isso é o que a gente percebe em nós, ou pelo menos deveríamos, né, perceber. E nas outras pessoas. Infelizmente, a gente tem mais facilidade em ver nos outros esse tipo de fruto do que ver em nós, não é verdade? Mas o fato é que isso é fruto. Mas, Cléo, aonde começa? Né? Aonde nasce a rejeição? Eu até coloquei em tópicos porque ontem, quando de novo eu descobri que estaria aqui solo hoje, né, fazendo o podcast sozinha, eu fiz aquela pergunta que eu sempre faço: Senhor, o que eu vou falar hoje ou amanhã? O que eu vou falar no podcast? Me direciona. Eu não quero apenas sentar aqui e trazer um tema, pesquisar um tema que está em alta. Não é sobre isso. Esse podcast, ele não nasceu com esse propósito, né? Ele não tem esta missão. Falar nisso, eu quero te perguntar se você já se inscreveu neste canal. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo, né? Quero te agradecer, inclusive, pela audiência, por esse apoio, porque quando você assiste o episódio completo, isso dá força para o canal entende que esse conteúdo é relevante, então acaba entregando para mais pessoas, é muito importante, inclusive, muito obrigada. Mas eu tenho percebido também que tem muitas pessoas que não são ainda inscritas no canal. Então, se você puder me ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo, que isso ajuda muito, deixando seu like, né? Isso é questão de algoritmo, questão de plataforma. Então, o que eu estava dizendo, o objetivo do Café com Essência Podcast é trazer
um conteúdo que vai direcionar a vida das pessoas. Então, vão ser assuntos que eu ou as minhas convidadas que aqui vêm para gravar, estejamos aqui compartilhando com vocês algo que nós passamos e já é um testemunho na nossa vida, já é algo validado, aprovado, que nós temos autoridade nesse assunto para falar. E aí, quando eu perguntava para Deus, o que eu vou falar? Me trouxe a memória de algum episódio anterior que eu gravei falando sobre o medo. Quem aí assistiu esse episódio? Que eu falei sobre o medo, como originou o medo, aonde, quem foi a primeira pessoa a sentir medo, quem lembra? Inclusive, te convido a assistir esse episódio que está maravilhoso. Então, esse assunto de hoje, ele faz muito sentido com esse episódio que eu gravei, sobre a raiz da rejeição. Então, eu coloquei aqui em tópicos, e o primeiro tópico que eu coloquei como pergunta para a gente falar aqui foi: como nasce a rejeição? Afinal de contas, a gente sabe que existe, mas como nasce afinal? Tem um livro que eu até trouxe ele, aliás, hoje eu trouxe 2 livros. O meu está aqui e tem esse livro que eu estou lendo, inclusive agora, eu estou terminando de ler ele. A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. E esse livro é maravilhoso, inclusive indico vocês a lerem. Ele vai falar que a semente da rejeição, ela começa exatamente ainda quando estamos sendo formados no útero da nossa mãe. Olha o quanto que isso é profundo. Então, começa lá na gravidez. E como, Cléo? Olha, são várias situações que podem acontecer e nós podemos, ou fomos, né? Nós que já somos formados, adultos, nascidos, gerados, possivelmente passamos por isso enquanto estávamos sendo gerados. Talvez uma gravidez não desejada, talvez mães que esperavam por um menino e veio uma menina, ou vice-versa, ou a tentativa de um aborto. Tantas circunstâncias podem ter acontecido durante essa gravidez. A ciência vai dizer que a partir do 4º mês de gravidez, já um feto, aquela criança, ela já pode receber essas questões que podem acontecer, como a insegurança, por exemplo. Então, olha o tanto que isso é sério. Mas também existe uma outra fase, que é na fase da infância. Na fase da infância, as comparações, né? E às vezes a gente faz isso como mãe, como pai, sem perceber. Às vezes a gente só repete um padrão comportamental dos nossos pais, avós, enfim. De comparar um filho com outro e vai dizer: olha, fulano, para de ser assim, seu irmão, olha aí seu irmão é estudioso, ou sua irmã é corajosa, olha, não fica assim, você é muito medrosa, porque seu irmão é assim, sua irmã é assim. Essas comparações são perigosas e elas também são possibilidades, são canais que foram abertos, que podem ser usados para fazer com que nós sejamos adultos que têm rejeição, sentimento de rejeição. Só a comparação? Não. O abandono, brigas familiares de pais e mães que brigam, vícios dentro de casa, bullying, né? Tanta coisa que acontece nessa área. Violência, críticas constantes, não ser suficiente. Eu não sei se vocês... Eu lembro de situação assim, hoje... Depois que a gente é curada, né, e está sempre, nós estamos sempre no processo de cura, eu falo que a cura é um caminho. Abro aspas para falar um pouquinho sobre isso. Quando eu escrevi esse livro, o chamado Cura, esse meu livro eu escrevi em 2022. Foi isso mesmo. 2022 eu escrevi esse livro, final de 2021 para 2022. O título do livro é o chamado Cura, e foi Deus que me deu esse título da forma que Ele me deu, não tem como duvidar de que foi Ele. Só que depois do livro já escrito, publicado, eu me via com alguns questionamentos às vezes, eu falava assim, não, mas como que eu consegui, eu não, né? Deus fez com que eu escrevesse um livro e depois eu vivesse
Eu pronunciei errado, vivi, se vivesse, desculpa se está errado, mas corrija aí, por favor. O certo é que depois eu fui viver coisas que eu disse antes, lá no futuro. Por isso chamado cura. E eu fui entendendo, apesar de questionar o título do livro e dizer assim, como que uma pessoa pode viver o chamado e sendo curada ao mesmo tempo? Eu questionava isso porque na minha cabeça de perfeccionista, ainda muito insegura, mais do que hoje, com certeza, eu questionava no sentido de como alguém pode viver o chamado e sendo curada. Ah, não, a gente só pode viver o chamado depois de estar bem, 100%, totalmente curada. E, na verdade, o Senhor foi me ensinando que não é assim que funciona. A cura é como se fosse um caminho. É como se fosse, não, é um caminho. A cura é um caminho. Ela está sempre acontecendo. Acontece em uma área, acontece na outra área. Quando a gente menos pensa que está totalmente curada, naquela área você se depara diante de uma nova fase, de uma situação e aquilo ainda dói. Às vezes ainda sangra um pouquinho. Já aconteceu com vocês? Ou só acontece comigo? Mas na verdade é assim, eu fui encontrando respostas na própria palavra de Deus, né, na Bíblia, que é sempre aqui, a gente traz a ciência, tantas outras fontes de aprovação daquilo que a gente fala aqui no Café com Essência, mas aqui sempre dá o respaldo final, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer que nós, apesar de sermos completamente enraizados ou enxertados, né? Essa é a palavra que a Bíblia diz, nós fomos enxertados em Cristo, que Ele é essa árvore, essa oliveira. Apesar de termos a nossa identidade instantaneamente enxertada nele, a mudança de mentalidade ela vai acontecendo aos poucos. Então, por isso essa cura vai acontecendo aos poucos. Ok? Faz sentido? Então, fecha aspas, voltamos para onde estávamos. Então, eu ainda me via insuficiente às vezes. E eu me lembro aonde foi que essa semente ela foi plantada. Lembro, com muita facilidade, assim, sabe? E é maravilhoso a gente identificar isso. Porque na maioria das vezes, a maioria, para não dizer 100%, dessas sementes, e aqui hoje falando da rejeição, elas foram plantadas em nós lá quando ainda estávamos sendo geradas ou gerados, ou na nossa infância. Foi lá que tudo começou. Então aqui respondendo, né, trazendo uma resposta de como nasce a rejeição. Olhe para você, observe aqueles frutos que eu falei no início do podcast. Você se sente culpada, vítima, você necessita de necessidade de aprovação o tempo todo, quando alguém não te aplaude você se sente mal, você precisa ser validada. Quando alguém diz que não gosta de você mais, como que você se sente? E Cléo, mas como assim? É claro que eu vou me sentir. Tá tudo bem, a gente vai sentir mesmo. E isso aqui também foi uma das questões que eu já questionei e hoje eu tenho essa resposta muito tranquila de Deus. Não é pelo fato da gente sentir a rejeição que a gente não é filha, que a gente não é amada. Apesar de sentirmos a rejeição, sim, somos filhas, somos amadas, escolhidas, mas a gente vai sentir em algum momento. Por quê? Porque nós estamos no processo, né? No processo de renovação de mentalidade. Só que é uma constante, como eu disse, a cura é um caminho. É como se fosse um caminho. Ela vai acontecendo, a gente vai percorrendo, coisas novas vão surgindo e a gente vai passando por aquilo e vai sendo curado e a mentalidade vai sendo transformada e a gente vai crescendo e cada vez menos vamos deixando o governo da insegurança agir. Por quê? Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Eu comecei a raiz da rejeição, a ferida invisível que controla muitas decisões das nossas vidas. É uma ferida invisível que controla muitas decisões nas nossas vidas. Em algumas pessoas mais,
em outras menos. Mas o certo é que essa ferida invisível da rejeição ainda atua muito em nossas vidas. Então a gente sente a rejeição, porém, quanto mais mente renovada nós temos em Cristo, menos isso tem o domínio, o governo nas nossas decisões. Certo? Faz sentido? Então, eu acho interessante que eu até escrevi aqui a árvore, né? Eu estou muito falando de semente hoje, semente, raiz, árvore. Vamos ficar nesse contexto que vai ficar didático. Uma árvore, imagina uma árvore, como que uma árvore começa? Não é pela semente? Sempre pela semente. Da mesma forma nós, como eu terminei de dizer, a gente não nasce inseguro. Não nascemos inseguro. Essa semente foi plantada ainda enquanto estávamos sendo gerados ou depois na nossa infância, mas o certo é que não nascemos inseguro. Assim como eu disse no episódio, no outro que eu gravei aqui sozinha, falando sobre o medo, vale a pena você assistir. Não nascemos, Deus não nos fez com medo. Quando Deus criou o homem, não existia medo. Interessante, né? Mas depois surgiu o medo. Da mesma forma, a insegurança. A insegurança que vem da raiz da rejeição, olha bem, insegurança é um fruto que vem da raiz da rejeição. Nós não nascemos com a rejeição, nós não nascemos pessoas inseguras. Assim como a árvore, tudo começa na semente. Antes disso, teve uma semente, né? E aí eu quero que você crie aqui na sua imaginação, não sei como que você está assistindo esse episódio agora, inclusive coloca aqui nos comentários, compartilha comigo o que você está fazendo. Eu tenho lido os comentários de vocês, algumas falam, estou passando roupa, estou dirigindo, estou fazendo almoço, estou fazendo janta, estou trabalhando. Compartilha aqui comigo que hora que você está assistindo esse episódio. Inclusive eu quero saber de vocês se faz sentido. Eu estou postando toda quarta-feira o episódio, toda semana, toda quarta, a partir das 19 horas. É legal esse horário para vocês? Coloca aí também nos comentários, tá bom? Então imagina comigo, olha, existem duas árvores. A árvore da rejeição, certo? A semente, né, que criou essa raiz da rejeição. Então tem essa árvore, eu vou chamar de árvore da rejeição. E a gente tem também a árvore que eu vou chamar de... Qual foi o nome que eu coloquei? Deixa eu pegar o nome certinho para ficar bonitinho aqui na minha... A árvore da aceitação em Cristo. A árvore da aceitação em Cristo. Lembra que eu falei que nós somos enxertados em Cristo? E a árvore da rejeição. A árvore da rejeição, ela produz frutos. Quais são os frutos? Insegurança, controle, medo, ansiedade, autopiedade, é muita coisa. Crítica, hostilidade, ciúme, depressão. Quantos frutos ruins? Perfeccionismo, comparação, inveja, controle, já falei, né? Autocontrole, gente, isso é terrível. Autossuficiência. Tudo isso é fruto, necessidade de aprovação, misericórdia. Tudo isso é fruto dessa árvore da rejeição. Agora vamos para outra árvore. A árvore da aceitação em Cristo. As pessoas que aceitaram a Cristo, e não é de falar, gente, porque uma coisa é ter uma verdade falada. A outra coisa é ter uma verdade vivida. Eu acho assim, chega, e aí já me entra até uma fúria. E aqui eu falo para mim em primeiro lugar, porque quem está ouvindo isso aqui primeiro sou eu, que o meu ouvido está bem pertinho da minha boca. Chega de hipocrisia, chega de falar uma verdade e viver uma mentira. Chega da gente falar uma coisa e viver outra. Tudo bem que a gente já sabe que existe um processo, a cura não é instantânea, a cura é um caminho, as coisas acontecem, né? Não é só receber uma oração e no outro dia a gente é uma nova pessoa, completamente 100% uma outra pessoa. Não, a gente sabe disso que não.
Mas tem muitos de nós que se aproveita dessa situação e senta em cima. Não tem autorresponsabilidade, não tem vontade, não tem compromisso, não tem responsabilidade consigo mesmo. Ai, ai. E a gente precisa ter uma dose de vergonha, sabe? De vergonha na cara mesmo. Vou tomar uma dose de vergonha na cara e falar assim, olha, Deus, eu faço um compromisso com o Senhor. Chega da gente colocar na conta de Deus os nossos processos que nunca muda de fase. Nunca a gente chega em Canaã, que coisa. Viu, Cléo Rocha? Eu tô falando para mim. Se pegar em alguém, você pega para você também, com muito amor essa palavra, porque quantas vezes isso já não aconteceu comigo, e aqui eu não estou me autocobrando, não. Porque a gente sabe quando a gente está dando uma de autopiedade, né? Foi o que eu falei, isso é fruto de quem se sente rejeitado, um nada, sabe um nada, um zero à esquerda, que fica se vitimizando. Ai, mas também, olha o que aconteceu comigo. Eu fui rejeitada, ninguém me quis, ninguém me desejou. Eu sou fruto de de uma gravidez indesejada. Para com isso. Isso é coisa de humano. Talvez isso na prática é um fato. Aqui ninguém está diminuindo dor de ninguém, não está escondendo fato de ninguém. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, é um fato, é uma verdade. Isso é verdade, aconteceu, doeu, dói. Mas e o que nós vamos fazer com isso? Quem nós somos agora em Cristo? Tudo que, gente, é maravilhoso. E eu até deixei aqui, que eu quero ler com vocês. Isso aqui eu tenho que ler. Tudo que eu estou falando está pautado, hoje eu trouxe só a Bíblia. E é o suficiente, né? Não precisa de neurociência e outras coisas, não. É o suficiente. Tudo que eu estou falando aqui, você pode procurar em João 3, em Romanos 12, em Efésios 1. Está tudo pautado, não é coisa da minha cabeça, da nossa cabeça. Eu quero ler Efésios 1, presta atenção. Versículo 4 e o 5, vou ler só esses dois. Porque Deus te escolheu antes da criação do mundo para você ser santo e sem culpa diante dele. Deus te escolheu, não foi depois que tudo deu errado. Não foi depois que você nasceu e Deus olhou para você e falou assim, ai, Cleo, tadinha da Cleo, né? Tadinha, nasceu lá no Pará, numa família que, como a maioria das famílias, para não dizer todas, não são estruturadas na sua integralidade. Faltou aqui uma questão emocional, faltou aqui isso, tadinha da Cleo, então eu vou escolher a Cleo agora, vou curar ela, porque tadinha dela. Não, não é isso. Não é que Deus olhou para nós, para o resto que sobrou, para os cacos quebrados, e falou, não, agora eu vou te escolher, tadinha de você. Não é isso que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz, porque Deus, e aí eu estou lendo apontando para você, porque Deus te escolheu nele antes da criação do mundo. Ah, né? Para você ser santo e sem culpa. Ai, Cleo, mas eu vou sentir a culpa. Vai. Terminei de dizer, eu e você vamos sentir culpa, vamos sentir medo, vamos sentir insegurança, vamos sentir um monte de coisa. Tudo isso aqui que a gente falou, vamos sentir, só que isso não vai governar, não é para governar. Apesar de sentirmos. Por quê? Porque a identidade nossa foi completamente ativada em Cristo. Mas a mentalidade ela vai sendo transformada dia após dia, todos os dias. A cura é um caminho. A cura é um caminho. Ai, amei isso. Amei isso. Versículo 5. O que mais? Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, ou seja, predestinado.
Tá dito e acabou, sem revogação, entendeu? Não tem como voltar atrás. Está predestinado. Fomos predestinados a sermos adotados, reconciliados em Cristo. Através do sacrifício de quem? Do sacrifício de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. É pela graça que tudo isso aconteceu, já aconteceu. Não vai acontecer, já aconteceu. A qual nos deu graciosamente por meio do amado, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, se a gente for colocar didaticamente tudo o que aconteceu conosco, é um grande propósito de Deus. Não é para a gente olhar e ficar lambendo as feridas. Vai doer, tem dia que a gente vai chorar, tudo isso é normal, vai acontecer, somos humanos. Mas Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois, Ele diz em sua palavra que nós fomos adotados, reconciliados. Por quê? Porque a criação que ele fez perfeita se corrompeu pela sua livre e espontânea vontade de Adão. No entanto, ele olhou para tudo aquilo e falou, ainda tem jeito, mandou seu filho, nós fomos resgatados através de Cristo. E por que que eu e você, às vezes, deixamos esse sentimento governar as nossas decisões? Que esse é o ponto. O ponto aqui não é se eu estou sentindo ou não, porque nós vamos sentir até enquanto vivemos nessa terra. Vamos sentir com mais ou menos intensidade, ou mais ou menos dor. Vai ter sempre uma lembrança. Mas esse governo, ele não pode acontecer na nossa vida, um governo de uma pessoa insegura. Voltando para o que eu estava dizendo. Eu trouxe o exemplo das duas árvores. A árvore da rejeição, o que ela produz, e a árvore da aceitação em Cristo, o que ela produz. E é tão interessante que a insegurança, quando a gente vai olhar o significado de insegurança, insegurança é incerteza, instabilidade, é algo que não tem. Uma pessoa insegura, ela não consegue tomar decisões coerentes. Um dia ela decide uma coisa, um dia ela decide outra. Ela começa um curso, não termina. Ela fala uma coisa, não vive o que fala. Hoje ela acredita no propósito, amanhã ela já não acredita. Por quê? Porque ela está como uma folha seca ainda, perambulando. O vento toca para ali, toca para cá. É conforme o que ela escuta, o que ela ouve, que ela vai ditando as tomadas de decisões, entende? Ah, se as pessoas... Gente, isso aqui eu falo com tanta convicção, tanta tranquilidade, porque essa era eu. Agora, e menos... Como que eu posso dizer? Agora, isso opera menos na minha vida, nas minhas decisões, mas antes isso aqui era lá em cima, no topo na minha vida. Cléo, sério, seríssimo. Uma mulher extremamente confiante, eu achava. Corajosa. E é interessante, eu quero contar isso para vocês, abrir uma aspas aqui. Isso aqui é um perigo, porque uma pessoa insegura, que não se sente amada, pertencente, ela é tão insegura que ela cria alternativas para se proteger dessa insegurança. Então, ela se torna uma pessoa forte, na verdade não é nada forte. Ela cria uma fortaleza ao redor dela para ela se proteger. Antes mesmo de alguém criticar, ela já se protegeu. Antes mesmo de alguém, sei lá, falar que ela é fraca, ela já mostrou sua fortaleza. Antes mesmo de alguém não aplaudir, ela já deu um jeito de mostrar quem ela é na sua autossuficiência. Para isso, ela vai ter que tomar posse do controle.
Totalmente. Porque se ela não tiver no controle, ou ele, né? Eu tô falando ela aqui, mas pode ser ele. Se não tiver na posse do controle, esquece. Por quê? Eu não confio nas pessoas. Elas não confiam nas pessoas por quê? Porque ela não confia nem nela mesma. Como que ela vai confiar no outro? Eu acho tão perfeita. A Bíblia, ela é tão maravilhosa. Tão maravilhosa. A Bíblia vai dizer que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Como que a gente vai confiar no outro se a gente não confia nem em nós? Então, eu era uma pessoa extremamente... Tudo que eu falei pra vocês eu tinha um pouquinho, gente. Em alguns mais, tá? Tipo, o que mais prevalecia em mim? O controle. Se eu não tivesse no controle, nada dava certo. Uma outra coisa que era muito alta em mim, a necessidade de aprovação até que nem tanto, mas era o controle e a autossuficiência. Esses dois é assim, nível hard. Era muito predominante na minha vida. E isso que eu falo hoje para vocês, como eu disse, eu falo com muita propriedade. Porque quando Deus, né, começou esse processo de cura em mim, eu já era uma mulher de sucesso, digamos assim. Já comunicava com pessoas, já influenciava pessoas, já falava de Deus. Sim, já falava de Deus. Já falava do amor de Deus, mas não sabia o que era o amor de Deus. E tá tudo certo, no sentido de que a transformação é um processo, ela é gradual. Nisso tá tudo certo. Não que isso seja certo, tá? Tá tudo certo porque isso é gradual, isso é uma constante. Mas, quando eu enxerguei, sabe aquele ditado? O fio da meada, esse ditado funciona. Quando você enxerga o fiozinho da meada, que você fala assim, por aqui que as coisas vão funcionar, aconteceu isso comigo também. Em 2024 para 2025, isso veio de forma mais intensa. Olha, eu já tinha escrito esse livro, eu já tinha um projeto com mulheres, eu já tinha ido à África numa viagem missionária, eu já tinha conduzido um cargo tão importante que era de ser líder de missão da Almadeco, que é um cargo assim tão, além de ser muito melindroso, espiritualmente falando, de muita responsabilidade. Projeto social também, tanta coisa eu já tinha executado, mas o Senhor me levou para um nível mais profundo. É aquilo que ele fala lá em Ezequiel, né? A gente vai indo com a água no calcanhar, no cotovelo, no meio da canela, no joelho, na cintura, até nos cobrir, a gente vai mergulhando em Deus. E eu lembro quando eu descobri esse fio da meada de forma mais assertiva. Era a forma como eu me comportava no meu relacionamento com Deus. Foi que a grande chave virou. Porque eu percebo hoje, olhando para trás, que muitas coisas aconteceram pelo fato de eu acreditar, de eu pronunciar, verbalizar aquilo, mas eu ainda não vivia algumas coisas daquilo. Porque eu ainda estava muito no modo automático, muito no modo de ouvir o pastor dizer, ou o líder dizer, ou um livro que eu lia, ou uma live que eu assistia, um podcast, não sei, algum conteúdo que eu pegava aquilo, formatava e aplicava. E foi válido? Foi válido, porque isso também contribuiu. Eu não estou aqui dizendo que esse pilar dessa construção, essa coluna, esse tijolo foi mais importante do que esse. Não. Mas que é uma construção. E quando vai colocando cimento, o tijolo, vem com ferro, aquele conjunto de elementos, né, vão fazendo mais sentido cada vez mais na construção dessa parede. E fez muito sentido quando eu enxerguei
um relacionamento genuíno em Cristo. E esse relacionamento era só eu e ele e eu. E aqui eu vou caminhando para o fim, dizendo o seguinte, não falei nem a metade do que eu coloquei aqui, gente, mas eu preciso ir fechando aqui. Eu fui entendendo que em Cristo não é eu que faço, não. Apesar de que agorinha veio até uma fúria dentro de mim e eu fiz aquela autocobrança no sentido de eu tenho que ser responsável. Eu tenho que firmar um compromisso com Deus, porque quando eu firmo um compromisso com Deus, eu falo, Senhor, faça em mim o que precisa ser feito. Não é que eu vou ajudar Deus, mas eu me permito ser moldada por Ele. A Bíblia, a gente tem que entender ela nos detalhes. Às vezes a gente atropela palavrinhas que perdem completamente o sentido e a gente interpreta do nosso jeito. A Bíblia vai dizer que o vaso, ele caiu na mão do oleiro. O oleiro não bateu na porta e arrancou o vaso de lá e pegou o vaso à força. A Bíblia não fala assim. Lá fala que o vaso caiu nas mãos do oleiro. Ou seja, ele se jogou, ele se dispôs. Por quê? Porque quem faz é o oleiro. Mas o vaso precisa se jogar nas mãos dele. Então eu entendo nesses detalhes e venho entendendo a cada dia que esse processo é um processo em que eu e você precisamos nos esforçar, sim, nos posicionar, querer, ser vulnerável. Eu tô cansada de gente que quer passar uma imagem de perfeita. Gente, fala sério, hoje de verdade eu conversava com alguém, eu acho que eu estava na Rádio Paz essa semana sobre isso. Chega de querer mostrar uma coisa que não somos. E eu já ando tão desconfiada de pessoas que só mostra perfeição, 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 só mostra não que a gente não tenha que apresentar para as pessoas algo bom, algo realizado, algo que transforma, não é isso, mas quando você vê coisas perfeitas demais, desconfia, tá? Desconfia porque desse assunto eu entendo bem. Pessoas que tentam construir uma fortaleza, apresentar tudo muito certo, tudo muito perfeito, tudo muito organizado. No fundo, no fundo, no fundo, é para tentar manipular ou disfarçar esses frutos que deveriam demonstrar o que essa árvore está tendo de raiz. E, na verdade, isso não prevalece, porque uma árvore, ela não consegue, uma árvore sadia, de raiz boa, profunda, ela não consegue dar frutos ruins, frutos maus. Você já viu uma árvore viçosa, com raiz profunda, com solo fértil, bem nutrida, bem adubada, dando fruto ruim? Não existe isso, não. Mas existe um meio termo. Existem alguns frutos que as pessoas estão tentando manipular esse fruto. Era para ser um fruto do medo, mas está tentando aparecer como se fosse o fruto da coragem. Porque o fruto da coragem, ele camufla, ele tampa completamente a insegurança. E eu vivi isso e eu não conseguia nem me conhecer. Por quê? E aqui eu estou contando a minha vida para vocês. Eu fazia testes nessas mentorias que se fazem de empreendedorismo, tanto eu quanto aluna, quanto mentora, fazia testes e os meus testes é que eu era uma pessoa autoconfiante, uma pessoa corajosa, destemida, uma pessoa cheia de força. Sabe tem aquele teste das 25 forças?
Espiritualidade, os primeiros eram espiritualidade, força, destemida, determinação, corajosa. E o último era o amor, a segurança. Olha que louco! Só que o teste mostrava realmente como estavam sendo as minhas raízes. Mas eu, enquanto árvore, estava querendo demonstrar um outro tipo de fruto. Só o fruto da coragem, o fruto disso, o fruto daquilo. Com a raiz completamente desnutrida. E a árvore assim, ó, opaca, sem vida. Tenhamos que ter cuidado com isso. Em nós e com as pessoas com quem a gente vive. É necessário estarmos sempre olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para a sua palavra. Por quê? Porque nós, seres humanos mortais, cheios de defeitos, não podem ser... Como que a gente chama? Na Fazenda tem um nome, inclusive, que não é balizador, gente, é um marco. A gente não pode ter essas pessoas como marco, como parâmetro. A gente tem pessoas como, talvez, influência, referência, mas não como parâmetro. O parâmetro tem que ser a cruz, o parâmetro tem que ser Jesus, o parâmetro tem que ser nós mesmos. Quem nós éramos ontem, quem nós somos hoje. Precisamos ter cuidado com isso. Fica aqui essa ressalva. E agora, concluindo, fechando mesmo, vamos fazer um overview? Eu comecei dizendo que a raiz da rejeição é uma ferida invisível que faz com que nós tomamos decisões muito erradas em nossas vidas. Essa foi a pergunta que eu fiz. Trouxe de onde surgem as rejeições. Falei que é desde a nossa geração, a concepção aqui no ventre, na infância principalmente, né? Depois eu demonstrei aqui as duas árvores. A árvore que tem um fruto bom, que são pessoas representadas aqui como árvore, que estão enxertadas em Cristo, e outro grupo de árvore, que é a árvore da rejeição, que traz frutos, como eu já disse. Eu falei também de algo muito importante, que é necessário a gente não esquecer disso, que nós não nascemos pessoas inseguras, cheias de rejeições, com esse sentimento de rejeição, não nascemos assim. Por quê? Porque tudo começa na semente. Assim como a árvore não começa com os frutos, nós não começamos também com esse sentimento de medo, insegurança, controle, autossuficiência. Não começou aqui. Começou na semente da rejeição. Então, eu quero deixar bem claro que esse tipo de fruto, esse tipo de sentimento e de ação e de resultado, que é tudo isso que eu já repeti várias vezes, é a consequência de uma semente chamada semente da rejeição, porque nunca vai vir com o nome da rejeição. A comparação, o medo, a insegurança, o autocontrole, a autopiedade, o vitimismo, necessidade de aprovação, nunca vai vir com o nome escrito rejeição. Não. Vem com esses nomes, mas nasceu da semente da rejeição. Importante sabermos isso. Onde isso surgiu? Aqui, na semente da rejeição. Cléo, tá. E agora? Não vai resolver muita coisa. Eu descobri tudo isso, o que é que eu vou fazer, como que eu resolvo isso? A gente fecha dizendo, como que nós resolvemos isso? Deixando Cristo resolver. Porque, na verdade, ele já resolveu. Deixar Cristo resolver, a frase está até colocada no tempo errado. Vou corrigir. Deixar Cristo fazer o processo de mudança de mentalidade em nós, uma vez que isso já foi feito por Ele. Ele já fez isso. Ele já foi até a cruz. Jesus, ele foi uma das pessoas que no seu tempo de terra, de atuação de propósito, que foi 3 anos e meio, foi a pessoa mais rejeitada da face da terra. Foi a pessoa mais rejeitada. Quem sou eu e você para falar de rejeição diante de Jesus? Primeiro começa aí. Ele foi a pessoa mais rejeitada e não tinha por que ser.
Porque ele era perfeito, porque ele não tinha pecado, porque estava tudo bem com ele. Mas ele se deixou ser rejeitado no meu e no seu lugar. Então ele já fez esse papel de ser rejeitado para que nós não carregássemos esse sentimento e, de novo, no sentido de deixar ele governar, porque sentir nós vamos sentir, é impossível não sentir. Isso aqui tem que ficar claro para nós. Sentir nós vamos sentir, mas não pode deixar governar. Não pode deixar interferir nas nossas decisões. Por quê? Porque Cristo já fez esse papel por nós. Nós fomos enxertados nele. É aqui que se resolve tudo. Nessa forma de pensar e automaticamente na forma de agir. É um processo, não é rápido, não é receber uma oração e amanhã estou 100%. Não, é um processo, a cura é um caminho. Mas acontece desta forma, não tem segredo. Mas é um processo. E eu e você precisamos nos deixar ser trabalhada pelo oleiro. Se joga nas mãos do oleiro, faça um compromisso. Como que isso acontece? Com leitura da palavra, com leitura da Bíblia, com leitura de livros. Olha que livro maravilhoso. Eu trouxe, inclusive, indico de novo aqui, finalizando, leia este livro. Tantos livros que são ótimos. Inclusive, depois eu vou gravar. Vocês querem que eu grave um podcast falando trazendo só dica de livros para vocês? Fazendo assim um resumo rapidão e deixando o livro? Coloca nos comentários se vocês querem que eu faça isso. Aqui o meu livro chamado Cura. Nesse livro eu ainda estava cheia de governos, de insegurança, mas já estava dando um passo diante do chamado e Deus me deu esse livro e aqui eu compartilho coisas. Gente, tem capítulo desse livro que assim, inclusive eu tenho que ler esse livro novamente. Eu nunca li o livro que eu mesma escrevi. Olha o que diz esses títulos. A dor é necessária, você e o chamado, os motivos que me levaram a criar uma imagem distorcida de Deus, tudo isso são capítulos. A dor aponta propósito. Por que cuidar dos traumas? Por quê? Se atente aos sinais. Eita, esse capítulo é maravilhoso. Eu lembro até que eu trouxe o exemplo de Moisés nesse capítulo. O fundo do poço, aqui eu compartilho algo muito pessoal meu. Reconhecer a causa, forças de onde não pensei. A morte não significa nada. Nossa, esse capítulo é muito forte também, muito forte. Muito ocupada para Deus. Aqui, muito ocupada para Deus. Eu na minha autossuficiência, no meu autocontrole. Não tenho tempo de cuidar nem do meu trabalho, que tenho que cuidar dessa casa, dessa família. Como que eu vou ter tempo para Deus? Ah, gente, oh meu Deus. Eu lembro como se fosse hoje, eu dentro do quarto, e o Espírito Santo sussurrando na minha mente. Eu senti o sussurro, porque Deus, ele fala muito, o Espírito Santo fala muito comigo assim. E eu sentindo sussurros no meu ouvido, dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, vai estudar teologia, faça uma faculdade de teologia. E eu não vou fazer isso porque eu mal consigo fazer isso, eu já faço tanta coisa. Eu sou uma mulher que estou carregando o mundo nas costas e nesse dia eu vomitei tudo para fora. Como se Deus fosse, ainda bem que era para Deus, né? Mas como se Deus fosse o culpado de tudo aquilo. Mas coisa boa é se jogar nas mãos do oleiro. Nesse dia eu me joguei nas mãos dele. Que eu tô assim, e me joguei, me rendi, falei para Deus, o Senhor faz alguma coisa comigo, eu não dou conta mais de viver nessa terra. Essa parte é muito forte. E graças a Deus que Ele me pegou e me pega todos os dias e vai transformando essa mente que é tão corrompida, tão contaminada, tão cheia de raízes,
de traumas, de rejeições, de dor, de medo, de tanta coisa. E não é só eu, não. Eu sei que muitas de vocês também. Outro capítulo. O que estava além do espelho? Tempos de mudanças e transformações. O segredo de estar no caminho. Olha isso. O segredo de estar no caminho. Por isso chamado cura. Se a gente for esperar estar perfeita para viver aquilo que Deus já disse sobre nós, não vai acontecer, minha amada. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a mão na massa. O poder da entrega. O chamado cura tem um capítulo só com esse título. O que Deus espera de quem Ele chamou. E por fim, a conclusão. Tudo isso está nesse livro, que vale a pena. Acredito que vale a pena você ler. Cléo, como eu adquiro esse... Eu quase não falo desse livro, né, gente? Inclusive, eu preciso melhorar com relação a isso. Direto, o Senhor me cobra sobre isso. Mas eu vou melhorando. Prometo que vou melhorando. E vou divulgar mais esse livro. Você encontra, tem ele na minha bio do Instagram, tem um link. Você consegue por lá. Você consegue me chamar no direct. Você consegue... por esses 2 canais. Você consegue ir comigo pessoalmente quando você me vê, porque eu sempre tenho um livro desse. Então, o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo disso, né? O que nós precisamos é ler a Bíblia, como eu disse, em primeiro lugar, ler materiais, conteúdos de pessoas que estão passando por processos, caminhar com pessoas que são de verdade, não pessoas que têm uma árvore, que estão camuflando frutos, mas de mulheres que você vê nelas essência de verdade, que você vê nela Jesus, que apesar ainda das suas dores, elas estão querendo ser curadas. Elas não estão tentando tampar as suas feridas, mas, pelo contrário, sendo vulneráveis, querendo ser transformadas. Essas são pessoas de verdade. Queiram caminhar com essas pessoas. Tire tempo em oração, em jejum. Tire tempo para não ler, para não orar, para não fazer nada, só meditar naquilo que você leu. Tire tempo para escrever, tire tempo para refletir, questionar, escreva, faça um caderno. Eu tenho um caderno de questionamentos, de oração, enfim. Faça isso, é isso. Não tem segredo. O segredo é esse. Se eu puder compartilhar daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho visto resultado em mim, é isso que eu tenho feito. Não tem segredo. Busque por mentoria, sim, busque por conhecimento, sim, mas o que é lâmpada para o seu pé, ou seus pés, e luz para o seu caminho é a própria palavra do Deus vivo. E o que vai fazer com que você compreenda o que Ele quer para você, o que Ele quer ou que Ele tem para você, é a oração, é conversar com quem te vê no futuro. Oração é diálogo, é conversar com Deus. Não é um ritual. Ai, Deus abençoa, amém. Tô indo. Ai, que legal, hoje eu fiz meu devocional. Orei, li um capítulo e tô indo, tá tudo certo. Tá tudo certo, coisa nenhuma. Para com isso. Não funciona assim. A oração é dialogar, é conversar com Deus, é ver Deus nos detalhes, sabe? Não é só arrepiar, não é sobre isso. É racionalidade, é declarar e ver Deus agindo na sua vida. É mudar de fase, é ser melhor hoje do que ontem. É se permitir ser quebrada se necessário for. É isso. Não tem segredo. Vamos encerrar esse podcast? Chega, né? Eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilha com outra pessoa. Se você puder me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue até o coração de outras pessoas, compartilhe em grupo de WhatsApp, enfim, do jeito que você achar melhor. Que Deus te abençoe, obrigada pelo seu tempo. Até a próxima quarta-feira com um novo episódio no Café com Essência Podcast. Um grande beijo, até lá.